Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. No nosso primeiro quadro de Gente que Faz História, nós iremos conversar um pouco com a Lourdes Leal, José Aura Lima, que conviveram com uma grande personalidade picoense, Dom Alfredo Schaffler. Esse nome tem muita história para contar, muito inspirou, muito colaborou. E agora nós vamos conversar bem descontraidamente com essas duas jovens que conviveram bastante com ele e muito tem a nos contar. Como é que foi o conhecimento de vocês com a pessoa de Dom Alfredo? Qual foi o primeiro contato de vocês com eles? Bom dia aos espectadores que estão acompanhando o programa. Bom dia, Divânia. Eu lhe digo que foi uma graça, uma bênção de Deus ter convivido com. Eu chamo Dom Alfredo. Para mim ele é eternamente. Eu chamo Padre Alfredo. Para mim ele é eternamente Padre Alfredo, porque quando a gente conviveu aqui a gente chamava ele de Padre Alfredo. Depois que ele saiu foi que ele se ordenou bispo. E eu continuo chamando e muitas pessoas também ainda o tratam como Padre Alfredo. Então, quando eu digo que foi uma bênção, uma graça, é porque a minha vida ela foi muito bem embasada pelos conhecimentos dele, pela educação, pela maneira de ensinar que ele tinha e continua tendo. O Padre Alfredo foi um inspirador de muita gente. Quantas pessoas que quando vão contar a sua história, a história da sua formação, da sua ascensão profissional, no matrimônio, no campo educacional, sempre citam que tiveram, como base os ensinamentos do Padre Alfredo, porque ele realmente era um inspirador e era também um educador nato. Eu posso até dizer que ele era um mentor. Ele conduzia sempre quem estava ao seu redor de forma educativa, para que a gente aprendesse. Ele nos ensinou a aprender a aprender. Ele ia ensinando e vocês iam aprendendo com a maneira dele, com o jeito dele, com os exemplos dele, não é isso? Exatamente, com incentivo. Ele era um grande incentivador, especialmente da juventude. Eu tive a oportunidade de conviver com ele a partir de 1979, quando eu participei do TLC, que é Treinamento de Liderança Cristã, no CTD, no Centro de Treinamento Diocesano. Quando eu participei desse curso, esse encontro, que é o TLC, quando eu retornei, eu ingressei no grupo de jovens, MIC, Movimento de Integração Cristã, que ele já era o diretor espiritual, que eu digo que ele não era nem só o diretor espiritual, porque ele era o diretor em todas as etapas, em todos os campos, não só no campo da religiosidade, mas no campo social. Ele fazia com que a gente desenvolvesse o nosso lado social, participando de festas juninas, confraternizações natalinas, de aniversário. A gente participava também de cursos de preparação para que a gente adquirisse conhecimento. Então ele ajudou no desenvolvimento também intelectual de cada um. Ele incentivava para que a gente chegasse a uma boa profissão, a um bom relacionamento conjugal. Se fosse também sacerdotal, do nosso grupo de jovens nasceram 2 padres. E também ele incentivava para que a gente tivesse um bom emprego. Então ele incentivava a renda, o lado social, a diversão, a renda, a cultura, o lado cultural da gente. Então ele orientava a gente num todo. Então ele era um incentivador nato e vislumbrava assim todos os campos, não só o espiritual, né? Exatamente. O social, o pessoal, o familiar, não é? Ele orientava a gente, o grupo de jovens desenvolveu, depois a gente pode falar mais na frente um pouco do nosso grupo de jovens, o que a gente fazia, como era o grupo de jovens que
que acatava, que acolhia pessoas de uma idade mais avançada, porque a gente tinha grupo de jovens, de adolescentes, de jovem, de uma pessoa de uma idade mais avançada. Então, o MIC, o Movimento de Integração Cristã, era como se fosse quase um orientador também. Ele era um parceiro do Padre Alfredo, porque ele também pedia para a gente que a gente fosse dar formação para outros grupos, dar palestra para outros grupos. E tudo isso ele ajudava na preparação. Ele nos ensinava como falar no microfone, como usar o microfone, como falar em público, como criar. Ele dava embasamento, ele dava livro, ele incentivava a gente na leitura também. Ele citava livros para que a gente adquirisse, ou ele emprestava para a gente ler, para adquirir conhecimento. E depois ajudar, e depois a gente mesmo transmitir também. A gente transmitia conhecimento também. E você, José, também foi do tempo do TLC, participou desses grupos também, como foi? Então, eu morava no interior, numa cidade chamada Monsenhor Hipólito, tá? Antes de iniciar também eu quero reverenciar todos que estão assistindo no canal YouTube, em especial nossos amigos do Movimento de Integração Cristã, que estão espalhados por esse mundo inteiro. E eu estou emocionada aqui, porque são verdadeiros irmãos, que nós efetivamente e afetivamente criamos esses laços ao longo do percurso do caminho. Então, a Lourdinha sempre é uma amiga presente, o Erivan, e outros que moram ainda em Picos, que a gente se reencontra sempre. Mas eu quero reverenciar todos, onde estiverem. E quero reverenciar também o Dom Alfredo, né? Enviando meu abraço em nome deles. Muito bem. Eu cheguei, então, vim para estudar em Picos, já carregava essa semente, não é? Que a minha mãe plantou na família, de caminhar seguindo os passos de Jesus. Então a gente realiza os sacramentos no interior, o batismo, a cruzadinha na época. E quando eu cheguei em Picos, a gente chega também com essa semente plantada e quer continuar. E eu muito tímida. E aí me perdoe, eu não lembro se alguém assim chegou a me convidar, mas acredito que sim. Sabia do grupo, quando cheguei já tinha Lourdinha, Libório, Erivan, meu Deus, o Paulinho em memória, Luiz, que tocava violão muito bem, o Zé Santos, que também me emociona em citar aqui, que nós participamos de festivais de música. Ai, gente, é um grande legado, né, Vânia? O legado de Dom Alfredo é indescritível, é imensurável. Por quê? Primeiro, pelo grande religioso que ele se tornou. Então, cada dia, o percurso dele foi sempre amar e servir, né? Isso. Amar e servir. E honrar aquilo que ele sempre disse, que eu carreguei para o resto da minha vida, como professora. Eu sempre carreguei, Lourdinha há de concordar. O dom dos dons é o dom do discernimento. E hoje, esse é um dos grandes lemas que ficou no meu coração, e tem outro que ele coloca no WhatsApp dele, no perfil. Mas só, José Áurea, reforçando, realmente ele nos ensinou a praticar o dom do discernimento. Ele sempre dizia, olha, o dom dos dons é o dom do discernimento. Então, vocês têm que ler para saber se aquela leitura, vocês vão tirar o que é certo e deixar o que é errado. Vocês vão assistir televisão, vocês vão ouvir palestra, vocês vão tirar só o que é de bom para a vida de vocês. Então, vocês não podem deixar de sempre estar discernindo o certo
do errado. Ele Então, orientava para todos os sentidos. Discernimento ia existir na leitura, na vida, nos tudo relacionamentos, a gente não é isso? aprendeu a discernir e foi incentivado por ele. Por ele. Pois é, então, eu sempre coloquei na minha vida, né? Porque naquela época nós éramos jovens, mas nós nos dávamos bem demais, éramos amigos e continuamos, né? Mas essa questão da sabedoria e o discernimento, que são duas coisas diferentes. Você precisa ter o dom da sabedoria para poder você escolher o seu percurso, tentar escolher aquilo que não vai desqualificar ou desestruturar aquilo que se aprende no caminho. Então, para mim, sabedoria e discernimento é Dom Alfredo puro. Dom dos dons é o dom de discernimento. Eu trabalhei com os jesuítas 10 anos e essa semente foi tão significativa, o dom dos dons é o discernimento, que tinha alunos que diziam: professora Jo, o dom dos dons é o dom do discernimento. Eu digo, sim. Virou Aí, sua frase de vida também. De minha condução, frase não é? de vida, eu gosto. Então, cheguei, aí tinha aquela roda, né, que se fazia no domingo, né, no sábado, se fazia aquela roda para se refletir a palavra de Deus, o Evangelho, e nesse discernimento ele nos ensinou. Olha, e hoje eu não assisto qualquer noticiário, eu aprendi e estou passando assim, tentando passar para os meus netos, para minha filha, a família toda, minha mãe também, como catequista, nos ajudou a escolher. Cada um vai escolher o percurso que achar que deve. Minha mãe nunca interviu. Você vai ser isso, você vai se formar nisso. Todos foram livres para escolher e para falar e para ter seu ponto de vista. Todos lá, nós, e eu como sou a primeira do grupo, então sempre continuo instigando os meus irmãos e mostrando para eles o que eu posso, porque eu também não sou a dona da verdade, mas como professora e como primeira irmã, e embasada nesses ensinamentos de Dom Alfredo, porque Dom Alfredo para mim é a grande referência, sempre digo, minha grande referência na área da espiritualidade é Dom Alfredo. Eu tenho também o Frei Heriberto, que é franciscano, eu faço parte de um grupo franciscanos, né, benfeitores, e sempre me ajudaram. Eu sempre estou aí no percurso e isso tem me ajudado a amadurecer mais como ser humano, no meu percurso, a me desprender mais desse mundo, dessas informações que hoje se chamam informações com fake news, tá? Então eu já não assisto determinados jornais, pode ser o programa mais chique que seja. Eu pesquiso muito, eu sou muito curiosa. Então, a palavra mais citada hoje no momento, eu vou lá no Wikipédia e procuro saber. Por quê? Porque Dom Alfredo foi assim. Ele não era um religioso, que ele estava com um grupo ali não presente não. Ele dizia, vai, Vede, vai. Nós saímos daqui como jovens, a gente evangelizava, ia para os interior, né, Lurdinha? E ele dizia, vão, façam como o Evangelho diz. Então é aquele pastor que tem aquele grande campo de uma plantação verde e joga suas ovelhas e diz, vai. É como se nós fôssemos para um pasto verde, mas tentando sempre ir com as próprias pernas. Pelo que vocês conversaram, que a gente tem visto, e assim, a história de Dom Alfredo, hoje vocês são em número de 2, nós estamos aqui nesse bate-papo, mas foi uma verdadeira geração que foi agraciada, podemos dizer, com a presença dele, com a vinda dele para Picos, com a formação desses grupos de jovens, com essas orientações, como vocês falaram. Então isso deixou uma marca muito profunda, porque praticamente todos nós, eu digo da minha geração, minha mãe também, eu conheci a história de Dom Alfredo pelo testemunho que a minha mãe falava. Ela foi catequista na época dele E interessante que a linha de pensamento é como vocês disseram, ele ia orientando até quando ela foi casar-se. Né? Que ela disse que ele foi
E ele perguntou primeiro se ela não queria ser religiosa. Aí ela disse que gostava muito da religião, mas iria casar-se, né? Então, assim, pelos testemunhos, ele conseguiu fazer esse registro na vida de todos vocês. E, assim, o interessante, a ressalva interessante, foi de ter trabalhado, como ele foi um homem espiritualizado, de visão com os jovens, com a juventude. E não, ele não moldava, como vocês disseram, só para dizer assim, você vai ser uma pessoa religiosa, assim, não. Ele ia mostrando todas essas vertentes de uma vida do que o futuro poderia vir, né? E dentro dessa questão dos jovens, vocês lembram, assim, eram muitos jovens mesmo, eram muitos grupos de jovens mesmo, porque quase todo mundo perto. E o Mickey, né? Mickey. Movimento de Integração Cristã. Esse aí parece que foi o mais forte, assim, não é? Foi, aqui tinha quase, acho que uns 10 grupos de jovens, porque tinha de todas as faixas etárias, né? Aqui eu lembro, assim, os nomes, né? Tinha o Juque, o Madi, o Maranata, Jeva, Plec, Shalom, era... Então, era muitos grupos de jovens, cada um com sua faixa etária e todos engajados. Porque ele acompanhava mais o Mickey, porque ele já usava, ele já tinha a cooperação da gente para ajudar ele. Eram os mais maduros, Eram os mais maduros, nós éramos mais atrelados à diocese, porque tinha o Maranata, que era mais de responsável. Eles se reuniam no Colégio das Irmãs. Aí tinha o Madi, que era do bairro do bairro São José. Isso. Foi para os bairros, né? Para os bairros. Nós não era mais atrelado à diocese, do grupo da diocese, com ele, como Dom Alfredo. Que era como se fossem os formadores para ir trabalhar com os demais. A gente realizava o TLC, esse treinamento de liderança cristã, que era uma porta para o jovem entrar. Então, quando, a partir da realização do TLC, os jovens iam para o MIC, porque tinha a faixa etária de participar do curso TLC. Os mais jovens eram o TOLO, que chamava assim, um TOLO, que era um mini curso. Isso. Tinha um mini curso que já era para os adolescentes. Era uma formação mais leve. Porque o TLC, a formação, era mais... Pessoas que levavam, jovens levavam a garrafa de cachaça e diziam assim, que era sexta da noite, sábado e domingo, internos. Não recebia nenhuma visita, não podia sair. Entrava para o CTD, só saía quando casa de conversão, né? Era uma casa de conversão. De conversão de jovens que levaram... Ele levava a garrafa de cachaça e enterrava lá nos pés de caju, era no CTD. Aí dizia, eu só vou assistir a primeira noite, depois eu saio e vou beber minha cachaça. Não conseguia, porque as palestras, as palestras eram aquela palestra, a dinâmica era muito forte, que ia atingindo a pessoa, que a pessoa não tinha mais vontade de praticar aquele erro. Era uma dinâmica tão empolgante, envolvente. Era. Aí, principalmente no final, que se chamava toda a família. No final que a família ia. Quando abria e via a família, era choro. Era muito choro, muita emoção. Então, esse curso aí, o TLC, esse treinamento, ele era realizado anualmente, aqui em Picos. Nós que ficávamos selecionando, tipo assim, recebendo os convites e vendo se dava, que a gente também, ele dizia logo, não levem para lá pessoas que já estão, que não vão assimilar. Então a gente fazia essa seleção. E aí a gente também passou a dar esse treinamento em outras cidades, em outros estados. Teresina foi nós que levamos, nós do MIT daqui de Pico levou esse curso para Teresina. Para Floriano, para Caicó, Balsas. Muito Imperatriz. Sem fronteiras, né? Sem fronteiras. Como também a gente realizava aqui muitos congressos jovens, que trazia jovens da região, que a gente realizava os congressos, chamava pessoas para vir ajudar das palestras, ele citava nomes para a gente convidar, e aí a gente realizava esses congressos jovens, esses encontros, dia de estudo, quando a gente estava quando sempre tinha, vamos dizer, os documentos da igreja,
ou uma notícia mesmo assim, que a gente, uma matéria que a gente precisava aprofundar, a gente fazia um dia de estudo, era sempre no domingo. E a gente chamava, a gente se reunia, uma pessoa para ajudar a gente. Na época a gente estudava muito o documento de Puebla, o documento de Elim, Puebla, que era os documentos oficiais mesmo da igreja. Que eram os documentos oficiais da igreja. A gente estudava. Então, a parte intelectual, a parte de formação, tudo foi orientado por ele. Então, tanto que o saldo do grupo de jovens MIC é muito grande, é muito bom. Quase todos se casaram com pessoas do grupo. Por quê? Porque via naquela a convivência, né? E aí, e tem mais, ainda vivem juntos. Que é muito bom. Não casava só pela oportunidade. Isso. Casava porque sentia que aquela pessoa era a pessoa certa. Era a companhia realmente ideal. Eu mesmo me casei com uma pessoa do grupo de jovens. Eu fiz o TLC, o meu TLC foi o 23º, junto com o José Libório. Mas nem eu conhecia ele, nem ele me conhecia. Aí depois nós chegamos no MIC e aí fomos participar. E ainda fui, eu e ele também, ele foi primeiro, depois eu fui, agraciados também, por participar do secretariado. Secretariado é uma equipe de dirigentes que pensa, que planeja, que realiza e que avalia a caminhada do grupo. E a gente fazia isso todo domingo, depois da missa, a missa do domingo, às 19 horas, era de responsabilidade dos jovens. O MIC era quem planejava, era quem ajudava. E tem mais, ele com isso ele fazia a gente crescer na criatividade. E as preces eram tudo espontâneas. Não era preces que já vinha pronta, não, era espontânea. Ele estava aqui, a gente assistia sempre do lado do altar de Nossa Senhora do Carmo, né? Isso. Aí ele olhava assim, na hora das preces, olhava assim, ele pescava cada um com os olhos, que era para vir fazer a prece. Isso. Aí a gente subia lá e ia fazer a prece. Então, depois da missa, a gente tinha esse encontro com ele lá na casa paroquial, que era para fazer essa avaliação do que foi positivo, do que precisa melhorar. Além dos encontros que a gente fazia no terreno dele, que ele deu o nome de Emaús, o nome de Emaús. Que hoje tem era um dia todo nós nos encontrávamos sempre. Então a formação era sempre uma constante na nossa vida. E ele dizia nessas reuniões que a gente avaliava, a gente avaliava até ele também, né? Que às vezes ele fazia alguma coisa que a gente não concordava, aí ele disse assim, eu hoje sou o padre que sou, eu devo a vocês. Porque vocês me colocavam no trilho, vocês me avaliavam de forma para que eu crescesse. Então ele agradecia muita gente, ele também recebeu muita gente também. E a gente tinha também, agora já entrando nas atividades do grupo, que eu disse que mais na frente ia falar, o grupo de jovens, no sábado tinha a reunião, que ela também já falou, essa reunião, a gente tinha, seguia uma folha de fidelidade, né? Que era o primeiro encontro pessoal, encontro com o pessoal, encontro com a comunidade e encontro com Deus. Uhum. Aí ele chegava dos interiores, que nesse tempo ele era sozinho aqui, não era diocese ainda não, mas era só a paróquia. Só a paróquia. E aí ele chegava, aí ele entrava, aí sentava. Nosso grupo era dividido em grupinhos, que chamava grupo de convivência. Isso. Cada um se responsabilizava de discutir um tema, né? Então ele chegava assim, ele sentava assim e dizia, o que é que estão discutindo aí? Nós dizíamos, não, nós já lemos a palavra de Deus, nós já seguimos esse roteiro aqui, que a folha de fidelidade tem um roteiro para a gente seguir. O que você fez durante a semana? Quais foram os seus atos de Cirineu? A quem você ajudou? Aí a gente fazia isso, ele dizia assim, aí ele deixava uma pergunta. Quando ele fazia um questionamento e deixava uma pergunta. Aí ia para o outro grupinho de vivência. Então aqui ele ia puxando da gente pesquisar. As reuniões, ele dizia assim, quem vai ser responsável pela reunião no próximo sábado? Aí tinha que ter a pessoa, quem vai ser responsável pela missa do domingo? Porque no domingo a gente fazia também a celebração nas periferias, na Presbitela, nesses lugares assim, desassistidos. A gente ia para lá, fazia a celebração da palavra, e também outros já saíam para outras comunidades, fazer reunião com os jovens de lá. Então ele fazia assim, ele não obrigava.
Mas a liderança dele... Ele estimulava que vocês terminavam isso. E as pessoas diziam, eu vou para a comunidade tal, não, eu vou para o interior tal, não, eu vou para a celebração. No domingo, a gente tinha o domingo já tinha todos os destinos. No sábado era a reunião, no domingo era a celebração e essa participação, e essa reunião com os jovens no interior, a gente ia para formação mesmo, né? Em Uma, Ipiranga, Itainópolis, Paulistana. Palmeiras, com Padre Arraiz. A gente ia tanto para fazer reunião de formação, como para apresentar peças teatrais, que também tinham. Demais. Era muito trabalhava boa. essa parte da arte também. Da arte também. Eu e Zé Santos, a gente ainda participou do festival lá no Colégio das Irmãs, eu e Zé Santos. Cantando, né? Era desenvolver os dons. Ele era. E eu ainda tive o privilégio de fazer um curso de teologia, o meu primeiro curso, né, universitário. Eu passei, morava aqui, fui para Teresina. Eu tive o privilégio de ser meu professor de sistemática. Porque a sistemática estuda essa área da cristologia toda. Ah, meu Deus, mas eu era muito inocente. Eu digo, Senhor. Na segunda-feira a gente tinha a oração. A partir das 9 horas da noite, a gente vinha para a catedral e fazia aquele encontro com Jesus. Era oração espontânea. Tinha as orações litânicas também, né? Aquelas que eram lidas, mas tinha a maioria era espontânea. Era você falar para Jesus o que você estava sentindo e depois pedir a bênção, pedir a orientação a Deus, né? E diariamente os jovens se encontravam na igreja, catedral, 5 horas da tarde, os que podiam, para fazer o encontro com o amigão. Era um bate-papo com Jesus Cristo, e quando a gente terminava esse bate-papo com ele, a gente saía ali para a pracinha, que era o encontro da gente. A gente batia papo nós mesmos, né? Toda segunda-feira. E diariamente, a gente fazia também, quando ia ter um TLC, ou um toloco, a gente fazia, a gente chamava de matracas, que era, ou matraca não, matraca era as paredes, a gente chamava de alavancas. Alavancas era você intensificar as orações, para que aquele encontro desse certo. A gente fazia caminhada, a gente fazia vigília, a gente entrava para essa catedral aí, 9 horas da noite, saía 5 da manhã, fazendo vigília. Então a gente rezava, a gente estudava, a gente pesquisava, então, e tudo ele sendo nosso orientador. E eu posso testemunhar que essa questão da espiritualidade voltada para a oração, essa oração que a gente fazia toda segunda-feira. Segunda-feira à noite, depois do trabalho, a gente ficava lá nesse ponto. Isso, para mim, foi muito fortalecedor, para me instigar a continuar. É tanto que eu convivi com os jesuítas e lá tem os exercícios inacianos. Então, para mim, um dos maiores legados que eu levei para essa experiência inaciana foi ter participado do MIC, porque a extensão dessas orações que nós fazíamos. Esse ritual que você já viu. Ritual que é tanto, Lourdinha, que a minha experiência de MIC está lá no Colégio Jesuíta, no Diocesano. Eu levei para lá como um grande legado. Pois eu quero muito agradecer a Lourdes Real, a José Aura Lima. Eu acho que Dom Alfredo, ele rendia em programas. E a gente passaria uma semana falando dos feitos dele. Exatamente, não iria faltar. E foi uma deixa muito boa, porque com certeza nós podemos ter outros momentos, e vamos ter sim, abordando tantas contribuições, porque agora nós conversamos sobre essa contribuição com a juventude, esse incentivo, mas ele ajudou nas áreas sociais, ele ajudou os casais, ele formou família, ele trabalhava nessa vertente do educar, como vocês falaram, da religiosidade, da espiritualidade. Ele trabalhava o ser humano como o ser completo que nós somos. E para concluirmos nossa conversa tão boa, que tendo ao fundo a praça, que vocês também viveram grandes momentos na juventude, né? Essa praça é histórica. Histórica, que vocês também tinham muita história. Nós ainda vamos contar a história dessa praça. Isso. Qual seria, assim, a sua maior inspiração, José? Se você fosse definir assim, Dom Alfredo me inspirou nisso. E a sua, Lourdes? Dom Alfredo me inspirou? Qual é a maior inspiração que você tem até hoje e que você vai perpetuando e, de certo modo, disseminando essa inspiração para seus familiares, seus amigos? Qual que seria?
Como eu te falei, né? É esse legado de que o dom dos dons é o dom do discernimento, tá? Que me ajudou muito e continua me ajudando, né? Eu sempre paro quando eu leio alguma coisa, eu paro, penso. O Dom Alfredo me ajudou na questão da humildade, né? De não, dessa coisa do aparecer, que ele sempre esteve atrás da... Ele nunca gostou de se aparecer. Ele esteve no bastidor. É dele. Ele viveu a vida inteira, mas você não vê muito essa coisa de Dom Alfredo tá na mídia, tá aí se ali. É assim, Padre Pedro Bausi foi um grande padre também que me inspirou na minha comunidade Morada Nova, que nós crescemos do chão, né? Não tinha igreja nada. Padre Pedro Bausi, né? Que hoje está aí na busca de ser beatificado, né? Então, o Alfredo me ensinou isso. O dom dos dons é o dom do discernimento e a questão da humildade, a questão de ir mesmo e vai sem medo, a coragem. Ele me ensinou a coragem. E vai sem medo, vai e fé. Vai com medo mesmo, mas vai. Eu falava conversava com ele sobre minha vida conjugal e ele dizia, minha filha, você tem cabeça, tá? É isso que você quer? Pois pronto. Então é isso aí. Bom, para mim são muitas as influências dele na minha vida, que o resultado foi assim maravilhoso. Na vida matrimonial, né? Que eu e Libório, a gente se conheceu lá no grupo de jovens, tivemos esse acompanhamento dele. O nosso casamento, nós casamos em 1984, ele estava viajando, mas ele trouxe um padre que era de São Paulo, que era o padre Sidney, que eu amo o padre Sidney, porque ele vinha também todas as férias, no mês de janeiro, o padre Sidney vinha nos acompanhar, que era quando o padre Alfredo viajava, o padre Sidney ficava com a gente, nos incentivando, o padre Sidney veio fazer nosso casamento, ele veio celebrar o nosso casamento, e quando nós fomos em lua de mel para Parnaíba, quando nós voltamos, ele tinha chegado de viagem, estava em Teresina, e ele nos chamou para dar a bênção. E aí, ele, assim, eu sinto o meu matrimônio com Libório sempre a presença dele. E aí ele dizia assim, nenhum casal deve dormir sem falar com o outro. Então, sempre que às vezes eu discuto com o Libório, mas na hora de dormir, eu digo, dormir na mesma cama e falando. Isso aí marcou, né? Marcou. O outro lado é o lado também das palestras, né? Eu era convidada sempre para dar palestra para as pessoas que estavam se preparando para a crisma, né? E eu sempre dava palestra lá. Então ele ensinava como é que você devia falar, como é que você devia fazer um texto, usar o microfone. Eu trabalhava no Banco do Brasil, participei do sindicato, eu era diretora regional do sindicato dos bancários. Também porque ele me ensinou como é que devia conduzir. Então, são várias referências que eu atribuo a ele, que eu faço na minha vida, baseado nos ensinamentos dele. Vida familiar, vida social, a vida cultural, tudo ele teve incentivo. Mas quando as confraternizações, era uma coisa que foi referência para nós. Ele foi embora e nós continuamos. Sim, quando ele foi para Teresina, a gente não queria que o grupo acabasse, né? Nós fomos atrás do padre que ficou, do bispo, para não acabar os grupos de jovens, que eu dizia, olha, grupo de jovem, minha gente, é uma oportunidade da conversão dos jovens, deles caminhar por um caminho certo, não deve acabar. Tanto de jovem que tem nessa cidade, sempre que termina uma crisma, tem muitos jovens com a idade de participar do grupo de jovens. Todos devem ser pescados para ir para os grupos de jovens. Esses jovens estão ficando aí. Nós lutamos para não acabar os grupos de jovens, né? Acabou, mas hoje em dia já tem outros por aí, né? Já tem mais grupo de jovens. Então, a gente sempre... ele deixou sempre esse exemplo, né? Aí a gente continuou fazendo nossas confraternizações. O grupo de jovem MIC, não tem muito tempo que a gente deixou de fazer as confraternizações. Olha, de 84 para cá, nós continuamos fazendo. A gente se reunindo. Uma vez nós fizemos os 25 anos do Padre Bezerra, aqui em Eu Picos. lembro que vocês Ele é fruto do MIC. Nós fizemos encontro com camiseta, sempre mais alto, né, a camiseta. E Dom Plínio disse assim,
Meu Deus, como é que pode? Esse Dom Alfredo deixou uma semente muito bem plantada, plantada e foi muito bem regada, porque não morre. Esse grupo continua admirando ele, acompanhando ele, se encontrando com ele, porque às vezes que ele vem aqui em Picos, o grupo se encontra com ele. Toda vez, eu digo assim, eu vou para Picos tal dia, a gente já se comunica e a gente faz um encontro com ele. Imagina 40, nós somos na faixa de 40. Multiplicada assim, volta com os filhos, é muita gente. Então, é um legado, deixa um legado muito grande mesmo. Bom, gratificante a passagem dele por aqui, e ele continua sendo meu orientador espiritual, o meu guia, ele continua. Isso é muito bom. De vez em quando eu ligo, outro dia eu liguei, vou repetir essa informação. Eu liguei, aí ele estava numa maca no hospital. Meu filho, eu estou aqui com a perna, que eu operei. Ele agora disse que está com o joelho, o Erivan. Então ele está com o joelho doendo. Ele me atende, de vez em quando eu ligo para ele, na hora do almoço, ele me atende para parabenizar pela fundação, que é um grande legado também, que foi a semente que eu tenho certeza que vai gerar. De Deus, uma grande plantação, essa fundação, é um grande legado, grande para Picos, está de parabéns com uma fundação como essa, né, com o Dom Alfredo, todo mundo vamos precisar de ajuda. Pois em nome da Fundação, da TV Centro-Sul, quero agradecer a você, Lourdes Leal, você, José Aurelino, pela contribuição no nosso primeiro programa. Muitos ainda virão, certamente vocês vão retornar, assim espero. Muitas histórias ainda temos para contar. Sim. E assim, você que nos acompanha, que está ouvindo essas histórias, é uma inspirador. E por que trazer? Porque, como elas bem falaram, a nossa juventude precisa de inspiração. Não só a juventude, não. Nós, adultos, inspirar-se, ter bons exemplos, seguir metas, é algo necessário em todas as faixas etárias. Mas por que a juventude? Porque às vezes a juventude fica ali ocupada só com o celular, só com o tablet, só com a TV e esquece alguns valores que precisam ser trabalhados, que vão fazer o que fizeram na vida delas. Uma mudança radical e que só trouxe bons frutos. Então nós vamos encerrar lembrando de algo que elas frisaram bem aqui: discernimento. Então, a partir de agora, nós vamos trazer para a nossa vida também essa inspiração de ter sempre discernimento. Muito obrigada e aguardem. Obrigada, um bom dia. Obrigada.